começo, né? Então já sabe até quantos anos. E sabe que eu tenho a mesma alegria, o mesmo entusiasmo que eu tinha no começo, quando eu veio o programa, talvez seja por todas essas coisas, né? Que você acaba. Primeiro dia de novembro do ano de 1974, na cidade de Mogi das Cruzes, um pouco depois da meia-noite, vinha ao mundo mais um filho do casal Francisco e Dona Conceição. Era o oitavo, um menino. Esse menino magro, raquítico, olhos esbugalhados, corpinho franzino, de pele bem escurinha. O menino, desde seus primeiros minutos de nascimento, passou a lutar pela vida. Com o passar dos dias, ganhou um pouco de peso e seu apelido era Tico, mas poucos sabiam disso. Alguns nem se lembram disso. Com o passar dos anos, além de vencer a luta pela vida, descobriu-se que esse garoto tinha a língua grudada e por isso demorou a pronunciar as palavras. Tico estava sob os cuidados de sua irmã mais velha, Lúcia, carinhosamente, Dai. E foi Dai quem percebeu que a língua do menino havia descolado, graças às orações de sua mãe, e a partir daí ele passou a falar, e a falar, e falar muito. E Deus o presenteou com uma bela voz. A luta incansável pela vida fez esse menino crescer muito rápido. Cresceu numa família pobre, mas pobre mesmo. Era no lixão que ele buscava o seu sustento, ora com a venda de latinhas e materiais recicláveis, ora alimentando-se de restos encontrados no lixo ou aquelas verduras, frutas e legumes que nos fins de feiras livres são jogadas no lixo. Era dali que ele tirava o seu sustento. Sua mãe, Dona Conceição, vivia com a barriga sempre molhada de tanque em tanque, lavando roupas para fora, abandonada pelo marido. E com 3 crianças na mamadeira, por mais que trabalhasse de sol a sol, era pouco para sustentar tanta gente. E era mesmo bastante gente. A essa altura, já eram 13 os filhos do casal. Mas o menino cresceu. O menino foi para a escola, dedicou-se aos estudos, e embora não tivesse uma vida adequada, embora não tivesse uma roupa adequada, não faltava às aulas. Afinal, ele não se interessava apenas pela aula, mas sim, muito mais pela fraca merenda ofertada no intervalo, no recreio. Entre um hospital e outro, entre uma internação e outra, por conta de desidratação, ele chegou aos 12 anos, a infância pobre e sofrida, porque enquanto faltava alimento, sobravam chicotadas, pois o senhor Francisco, um cearense enérgico, surrava as crianças com frequência. Para ele, qualquer motivo, por mais simples que fosse, era razão para apanhar. Mas não eram palmadinhas, não, era surra mesmo. Ele batia com o que tivesse na mão, paus, pedras, cabos de vassoura, corda, fio de ferro. E a sessão de tortura só terminava quando as crianças começavam a fazer xixi na roupa. E foram várias as surras. E o menino não só viu, como também apanhou muito. Na memória, ele guarda lembranças daquela época, tempos difíceis que ele jamais esquecerá.
mas procura não comentar com ninguém, nem mesmo com seus irmãos mais velhos que também passaram por isso. Hoje, quando perde o sono, ele procura explicação para tanta violência, mas não encontra. Não há explicação, apenas se conforta em saber que esta fase já passou. E lembra ainda que Dona Conceição, sua mãe, muitas vezes se pôs à frente das cordas e as chibatadas que ardiam no lombo das crianças, o seu também queimava. Alguns de seus irmãos mais velhos acabaram por enveredar por caminhos não bem aceitos pela sociedade, e 3 deles se foi embora bem cedo. O Nene, aos 13 anos, este caiu numa lagoa e morreu afogado. Dizem que ele era o melhor amigo do menino, era coleguinha e cuidava do seu irmão como se fossem grandes companheiros. O Joel teve sua vida ceifada aos 23 anos de idade por policiais ou bandidos. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que sua esposa Tânia estava grávida de 6 meses e inúmeros foram os tiros que tiraram suas vidas, e seus corpos foram encontrados semanas depois num matagal afastado da cidade, e até hoje nada se explicou, nada se concluiu. Já o Tonho passou por grande parte de sua vida migrando de presídios em presídios, de cadeias e cadeias, penitenciárias e penitenciárias, e depois de cumprir 12 anos privado de sua liberdade, cansado de viver aquela vida de cão, na primeira saidinha que teve direito, era Dia das Mães, foi visitar velhos amigos no bairro onde nasceu. Ele foi, mas não voltou, e nunca voltará. Num domingo, na porta de uma padaria no bairro de Calmon Viana, 8 tiros ceifou sua vida. Mas o menino que nunca abandonou nenhum membro de sua família, o menino que sempre esteve ao lado de todos e por longos e longos anos visitou-os na cadeia, foi no ML que ele se despediu do tão querido irmão ao reconhecer o corpo entre tantos outros que ali estavam. Irmão que aos 36 anos dava adeus a este mundo, sem nunca ter direito de curtir a tão sonhada liberdade. Aos 13 anos, aos 12 anos, os pais se juntaram de novo e, entre tantas indas e vindas, tomaram uma decisão: se mudar para o interior. A cidade escolhida foi Arandu, região de Avaré. Foi lá que esse menino conheceu a importância do trabalho. Começou com um pai, vendedor ambulante, vendeu sorvetes, maçã do amor, algodão doce. As ruas de Avaré ficaram pequenas para tantos passos, de pés tão calejados, embaixo de um sol escaldante. Mas trabalhar era preciso, trabalhar era necessário. Mais tarde, aos 13 anos, seu pai foi embora mais uma vez. E desta vez, definitivamente, foi morar com a tão sonhada amante, a querida amante. E lá permaneceu por muito tempo. O menino agora adolescente encarou a roça, o serviço árduo, difícil e pesado. Foi colher café, carpir cana, adubar, colher laranja. O menino foi trabalhar de sol a sol, de chuva a chuva, para receber metade de um salário mínimo, pois era menor de idade. E tudo que ganhava, aos sábados, ele fazia uma pequena compra e colocava dentro da casa. E foram anos e anos assim. Um dia, o menino saiu à procura de emprego, pois o tempo da colheita se acabara e conseguir serviço na entre-safra era muito difícil, muito mesmo. Ao bater na porta de uma cerâmica,
Uma senhora por nome de Meire Ferezin de Assis o acolheu e deu a ele o serviço de office boy. Enquanto vendia tijolos, recebia também clientes do escritório de advocacia do Dr. Jairo Assis, já que eram salas conjugadas. Quando tinha um tempinho extra, era obrigado a faxinar a casa, lavar carros, calçadas, lustrar móveis, sapatos, enfim, serviço era o que nunca faltava, e não faltou. Mas agradecia a Deus, pois a vida dura da roça ficara para trás, pois o sol escaldante na cabeça ficara para trás, pois os dias de chuva debaixo de uma lona preta, debaixo de um pé de café, ficaram para trás, pois o arroz com feijão fria ficara para trás. E não se arrependeu, e não se arrepende um minuto sequer de um dia ter passado pela roça, de um dia ter colhido, chorado. Não se arrepende um minuto sequer de um dia também ter passado pela vida daquela família que muito lhe ajudou, muito mesmo. O menino cresceu e agora, adolescente, não perdeu tempo e dentro daquele escritório de advocacia passou a ler tudo quanto era livros, desde a coleção Lex, códigos, Constituição, jornais, revistas, e no café, informações nutricionais no pote de margarina. A leitura o fez um jovem inteligente, culto e sabedor de seus direitos. Concluiu seus estudos e até tentou uma faculdade. O adolescente virou jovem, cresceu e agora já era adulto. Ou seja, sempre teve comportamento e atitudes de adulto, embora pouca idade. O menino continuou a sua vida. Precisava trabalhar, precisava ganhar, precisava sustentar sua família. O menino foi atrás de procurar novos empregos, novas atitudes para conseguir alcançar objetivos, para conseguir alcançar sucesso na vida. O menino até hoje continua trabalhando. O menino até hoje continua procurando encontrar soluções para tantos problemas. Seu Francisco, seu pai, já morava em Ourinhos com a sua sempre amante e de vez em quando ele o visitava. Suas conversas agora eram pautadas de agradecimentos por ele estar cuidando de seus irmãos, de sua mãe. A idade fez com que seu pai, o seu Francisco, mudasse a forma de pensar. Elogiava muito seu filho e pedia sempre para que ele não abandonasse sua família. Seu Francisco já era um senhor fraco fisicamente, estava cometido por uma doença incurável. Sofreu ao longo de 10 anos, mais ou menos, e num domingo foi embora para sempre. O homem forte, batalhador, trabalhador, que andava por cima de paus e pedras à procura de sustento para sua família, que catou lixo, que arrancou tocos de eucalipto, que retirou lenha das matas para vender, caminhou léguas e léguas vendendo de tudo um pouco, venceu todos os obstáculos da vida. Este homem forte foi vencido pela morte. Um câncer no estômago o levou para sempre. Seu Francisco faleceu aos 63 anos de idade. Num domingo, lá em Ourinhos, no colo do seu filho caçula, Elias. Pai, quanta saudade do Senhor, meu Pai. Benção, meu Pai. Descanse em paz. Um dia a gente vai se encontrar. Eu continuo aqui, Pai, cuidando da nossa família e respeitando grande parte daquilo que o Senhor me ensinou. Se o Senhor estivesse vivo, se o Senhor estivesse aqui entre nós, estaria orgulhoso